Meus amados irmãos, visitantes, os que estão nos assistindo também pela internet, abram comigo suas Bíblias no livro de Deuteronômio, no 8º capítulo. Deuteronômio, no 8º capítulo. Um trecho do texto foi lido já aqui. Eu quero fazer novamente com vocês a leitura. Agora, em todo o capítulo, são 20 versículos, fazer uma leitura responsiva. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina o seu filho, assim se disciplina o Senhor teu Deus. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são de ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens. Se alegre o teu coração, e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira. E no deserto te sustentou com maná, e teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. As nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Fechar os olhos mais uma vez e orar. Te clamamos ao Pai por graça e favor nesse instante. Senhor, é a Tua palavra. E o quanto precisamos, Senhor, atentar para a Tua palavra, ó Pai. Senhor, nos dizemos crentes, nos dizemos Teus filhos, fazemos parte da aliança.
Senhor, e vemos o quão pouco valor nós damos à Tua palavra. Senhor, que o Teu Espírito Santo, porque só Ele pode, nenhum homem pode fazê-lo, que o Teu Espírito Santo venha colocar em nossos corações esse compromisso, nos dá poder, força para colocar em prática, Senhor, o amor à Tua palavra e aos Teus mandamentos. Que o Teu Espírito nos ajude agora na exposição, Senhor, também para compreender e na aplicação dela em cada coração, de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quando lemos no princípio, no Éden, quando o Senhor criou Adão e Eva, eles eram perfeitos, não tinham pecado. Mas algo precisamos notar ali, que mesmo sem terem pecado, eles precisavam da palavra de Deus. Eles recebiam o conselho do Senhor, se relacionavam com o Senhor quando virava o dia, ou pode dizer que final da tarde, mas o Senhor vinha e falava com eles a sua palavra. Eles precisavam da palavra do Senhor, mesmo sendo perfeitos, mesmo não tendo pecado ainda. Mas o que foi que houve? Não deram ouvidos à palavra do Senhor, ao conselho do Senhor, mas deram ouvidos ao conselho de Satanás. Preferiram dar ouvidos a eles. Mas o conselho de Satanás, ou a palavra de Satanás, se é que a gente pode colocar, distorce, engana e destrói. O que foi que ele veio fazer? Matar, roubar e destruir. Mas diferentemente da palavra de Satanás, da palavra do homem, o que é que a palavra de Deus faz conosco? A palavra de Deus revela, define, explica e dá forma. Esse é o poder da palavra de Deus. Então, nessa palavra há sentido, significado para tudo o que precisamos. E ela tem tudo o que nós precisamos. Deus, através dela, revelou a si mesmo, aos seus propósitos e como o homem deve viver através de suas santas e poderosas palavras. Antes de prosseguir, eu quero fazer uma pergunta. Quanto valor você dá à palavra de Deus? Eu pergunto, desde nós aqui, que estamos aqui no púlpito, aos pastores, isso vai para o conselho, junta diaconal, cada líder, cada crente. Você que está aqui há pouco tempo, você que está aqui há um bom tempo, e você que está aqui há muito tempo. Quanto valor de fato você dá à palavra de Deus? Você diz que é crente, você diz que é servo de Deus, que é serva de Deus. Qual é o tempo diário que você dá à palavra de Deus? Quanto tempo você passa do dia lendo a palavra, meditando nela e vivendo a partir dela? O quanto? Quando Deus usou Moisés para escrever esse livro, chamado Deuteronômio, que significa basicamente repetição da lei, repetir a lei, ele estava ali dando instruções ao povo para entrar na terra. Já estavam quase completos os 40 anos de peregrinação no deserto. Esse período aqui eram cerca de 38 anos, desde quando eles haviam saído do Egito, no Êxodo, estavam ali já às portas agora da terra prometida. Então Moisés é usado por Deus como um tipo de regente, de governante, sacerdote e profeta. Basicamente resumindo os 3 ofícios de Cristo: de rei, de profeta, de sacerdote. Então Moisés aqui, usado por Deus, estava encorajando o povo à fé e à obediência ao Senhor, porque estavam prestes a entrar numa terra. Uma terra que eles teriam tudo, simplesmente tudo. Eles não haviam feito nada, mas encontrariam lá ribeiros, água com fartura, encontrariam frutas, legumes, tudo que eles precisavam para a subsistência. Deus estava dando a eles tudo. E Deus estava usando Moisés para preparar esse povo para entrar nessa terra. E essa preparação desse livro aqui é um tipo de renovação da aliança. Por quê? Porque, como o livro sugere, Moisés repetiu a lei novamente para aquelas gerações. Porque a maioria deles, ou a grande maioria deles, não havia nascido no Egito. Mas muitos ali, a maioria havia nascido no próprio deserto. E talvez alguns tivessem nascido no Egito, mas saíram ainda no braço, no colo de seus pais. E não se contaminaram naquela época com a cultura do Egito. Mas aqui, qual foi o grande problema? O povo saiu do Egito. Mas o Egito não havia saído do povo.
E aí os pais deles legaram muitas coisas no caminho. Murmuração e tantas coisas mais. E eles acabaram absorvendo muita coisa, mesmo não tendo estado no Egito. Mas então aqui as novas gerações agora estavam sendo preparadas para entrar na terra que o Senhor havia prometido aos seus pais. E os mandamentos do Senhor deveriam ser passados de pai para filho, geração após geração. Embora Moisés fosse o interlocutor dos mandamentos, embora fosse ele que estava dizendo os mandamentos, de quem era a responsabilidade de ensinar os mandamentos para os filhos? Era de Moisés? Não. Era dos pais. O Senhor deixa isso muito claro em sua palavra, tanto no Velho e também no Novo. Se você vai para Efésios, no capítulo 6, Paulo lá afirma: pais, criai os vossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, a primeira aliança visava suprir as necessidades do povo em trânsito naquele período do deserto. Então, muito embora os 10 mandamentos e outros princípios fundamentais continuassem a valer depois desse período. Então, os mandamentos ali não foram somente para aquele momento do deserto, mas para a vida do povo de Deus como um todo. E no Novo Testamento nós vemos que Cristo reafirmou esses mandamentos, que conhecemos como 10 mandamentos ou decálogo, e outros princípios que foram sendo revelados no decorrer da revelação progressiva, como assim chamamos, na história do povo no Antigo Testamento. E é importante termos isso em mente e no coração. Então, nesse livro aqui, esses princípios são colocados no 5º capítulo, os versículos 1 ao 21, no 5º capítulo. São chamados 10 mandamentos. Ele repete o que foi colocado em Êxodo, no capítulo 20. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, esses mandamentos, eles refletem o caráter de Deus e dão direção eterna, não só na forma como Israel deveria viver dentro do Senhor, mas também toda a terra, todos os homens. E aqui, só para dar um exemplo prático de como isso influenciou a vida do mundo, muitos governos tiveram as suas constituições ou instituições, toda a sua diretriz governamental, baseada em muitos princípios bíblicos. Porque, embora o socialismo e outras correntes aí venham dizer que igualdade, justiça, isso e aquilo foram eles que estavam lutando pelo quê, ou que implementaram, Deus já colocava isso aqui há muito tempo. Deus já tinha colocado isso aqui há muito tempo em sua palavra. E muitos deles acabaram copiando isso. E de alguma maneira, sem saber de onde, mas colocaram isso. Então, os princípios da palavra de Deus permeiam a vida do mundo. Embora o mundo não obedeça, embora o mundo seja rebelde, embora o mundo não admita, as leis do Senhor foram dadas ao seu povo, sim. Mas para que a partir desse povo, elas fossem espalhadas pelo mundo, e o mundo conhecesse, então, a vontade de Deus revelada a eles. De como Deus exige que o homem se relacione com ele, e como Deus exige que o homem se relacione com o seu semelhante. Isso é colocado muito claramente desde o Antigo Testamento. Então, eu quero compartilhar com vocês aqui um tema, que é o povo da aliança. Embora eu já tenha pregado nesse texto, não no texto todo como vamos fazê-lo, mas há uns 2 anos atrás, ele vai ser feito com alguns acréscimos e outras observações também, evidentemente. Então, o povo da aliança, primeiro, deveria cumprir os mandamentos do Senhor. E aqui vamos fazer algo que não é tão usual numa exposição bíblica, mas nós vamos aqui tentar harmonizar alguns versículos, alguns blocos de versículos. Eu quero que você mantenha sua Bíblia aberta para poder acompanhar. Então, o povo da aliança, em primeiro lugar, deveria cumprir os mandamentos do Senhor. Então, vamos observar os versículos aí, o 1º, o 6º até o 11. Então, o 1º versículo, depois o 6º até o 11. Mantenha sua Bíblia aberta para que você observe e perceba, então, o conteúdo aí. Então, Moisés repetiu a lei no 5º capítulo de Deuteronômio, dos versículos 1 ao 21. Então, seguindo de exortações à obediência, como foi colocado. E mais à frente, no capítulo 28, você vai ver quando ele estabelece ali as bênçãos que viriam pela obediência e as maldições que viriam pela desobediência. Então, ele pronunciou àquela nova geração
qual era a vontade do Senhor para as suas vidas, para as vidas de seus filhos e de toda a sua descendência. Se você voltar uma página aí, você vai ver o texto que lemos na própria liturgia, no 6º capítulo, versículos 1 ao 9. Eu quero que você observe aí apenas alguns versículos comigo. Veja os versículos 4, 5 até o 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu, preste atenção nisso aí, pais, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão como por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ele então repetiu a lei, deixando clara a responsabilidade de papai e mamãe na educação espiritual dos seus filhos. Então, os mandamentos são dogmas fundamentais que se expressam, que deveriam se expressar no relacionamento entre o homem e Deus, entre o homem e seu semelhante. Então, eles são estipulações da aliança. O que são estipulações? São princípios normativos, ou seja, lei, ordem, regras a serem seguidas. E para a vida de todo o povo, da criança até o mais idoso. Então, esse princípio, ou decálogo, os mandamentos, é dividido basicamente em duas partes, que chamadas de tábuas. A primeira tábua vai do 1º ao 4º mandamento. O que se diz em relação ao Senhor? Os mandamentos. A segunda parte, do 5º até o 10º, do homem para com o seu semelhante. Então, tem acontecido aí uma coisa interessante. Há algumas pessoas que agora estão dizendo, agora eu estou conhecendo a história do Êxodo, agora eu estou conhecendo a história do povo de Deus, estou conhecendo os mandamentos. Aí eu pergunto, por quê? Eu estou vendo a novela da Record. Quer dizer que a novela da Record é para que você conheça o Êxodo e os mandamentos. Quer dizer então que a palavra é algo figurativo que está somente ali na tua escrivaninha, na tua biblioteca, na tua mesa. Mas foi necessário que a Record fizesse uma novela para você atentar para o livro de Êxodo, para você conhecer os mandamentos, para você conhecer o que foi que houve lá atrás. Foi necessário uma novela para isso. Misericórdia. Misericórdia. Isso é para se dizer com muita tristeza no coração. Porque a gente dá mais valor a uma novela, a uma produção, do que a palavra de Deus. E outra coisa pior, ao invés dos pais ensinarem os filhos, são os filhos que vão e corrigem os pais. Não, papai, não é assim não, mamãe. A gente está vendo na Bíblia que não é assim não. Peraí, menino, como é? E o filho é quem vai e corrige papai e mamãe. É outra coisa triste a gente ter que dizer. Então aqui, se o povo obedecesse os mandamentos, estatutos e juízos, eles então viveriam, entrariam na terra, comeriam, teriam fartura em tudo e se multiplicariam. Essa foi uma promessa condicional de Deus. Ou seja, se o povo obedecesse, seria abençoado, como o Senhor prometeu. Porque o Senhor tem promessas que são chamadas incondicionais. Bênçãos que Ele vai nos dar, independentemente daquilo que eu e você façamos. Mas por ser uma promessa incondicional, Ele vai cumprir, apesar de nós. E há promessas condicionais. Aquelas que Ele vai nos dar, se nós fizermos a nossa parte. Então, na Bíblia, há promessas condicionais e incondicionais. Essa aqui era uma promessa condicional. Se o povo obedecesse, eles iriam entrar na terra e iriam ter aquilo que o Senhor passou ou prometeu a eles, iria dar-lhes. Então, o povo da aliança, em primeiro lugar, deveria cumprir os mandamentos do Senhor. Ia colocar em prática mesmo. Será que a gente consegue lembrar aqui os 4 primeiros quais são? Não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima no céu, embaixo na terra ou nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, não vos encurvarás a elas, porque o Senhor, teu Deus,
é Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor teu Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O quarto, lembra-te do dia do sábado para o santificares, ou guarda o dia do Senhor. E aí depois vem o partido quinto, que é a relação semelhante. Então, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sexto, aí vem, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Era para cumprir isso. Se o povo cumprisse e andasse diante do Senhor, eles receberiam as bênçãos do Senhor. Então o povo da aliança deveria cumprir os mandamentos do Senhor. E é o que está implícito aqui, que estamos vendo claramente no versículo 1. O povo tem que cuidar de cumprir, ou seja, se esforçar, fazer de tudo, com toda a força, toda a criatividade, para cumprir os mandamentos do Senhor. E do 6 ao 11, ele vai colocando isso também com pormenores. Olha, guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. E aí ele vai colocar do 7º ao 10, porque, olha, o Senhor está colocando vocês numa terra que vocês não fizeram nada para adquirir. Vocês não tiveram um tico de trabalho. Ele está te dando isso. E aí vem no 11, olha, guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Isso ficou muito claro para o povo. Então, em segundo lugar, o povo da aliança deveria lembrar sua história. Veja aí comigo o segundo versículo, depois do 11 ao 18. Então o segundo diz, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Então o povo passou por algumas experiências terríveis, desde que saíram do Egito. A adoração ao bezerro, por exemplo, as murmurações em Massá, em Meribá. Você pode ler isso aí em Êxodo, no capítulo 17. Então, essas coisas deveriam ensinar ao povo a necessidade da disciplina para um coração duro e tendencioso ao pecado, ao egoísmo e à egolatria. Mas o povo aprendeu isso? Não. Israel dependia do Senhor para tudo. Mas impressionante como, mesmo o Senhor tendo retirado do Egito com mão poderosa e forte, fazendo tudo aquilo diante dos olhos deles, ainda assim, eles se voltaram para outros deuses, para a idolatria e para o próprio coração, para o próprio umbigo. Eles viram o mar se abrir diante deles. Eles viram sair água da rocha. Codornizes vieram, ninguém sabe de onde, mas o Senhor enviou. Mas o povo constantemente atraía a ira do Senhor sobre eles. Por quê? Porque não obedeciam. Não obedeciam. Então, naquele momento, lembrar as dificuldades no deserto deveria produzir humildade nesse povo. Israel foi suprido por Deus com água, com vestes e com comida, com tudo que eles precisavam. Nenhum homem conseguiria fazer isso num deserto. Só Deus, e Deus o fez. Durante o dia, eles caminhavam naquele sol causticante. Mas como? Havia uma nuvem que os cobria daquele calor forte. Quando chegava a noite, porque no deserto acontece o inverso, durante o dia um grande calor e à noite vem o frio. Então, à noite havia uma coluna de fogo que os guiava, dando luz e calor para guiá-los durante a noite. O que é que esse povo poderia querer mais? Mas esse povo era ingrato, rebelde e constantemente atraía a ira do Senhor sobre eles. Humilhar aqui significa que o Senhor fez com que Israel não tivesse alternativa nenhuma, senão clamar ao Senhor para depender dele. Dizer, Senhor, eu não tenho, eu não posso, só o Senhor pode. Vai, Moisés, clama a Deus. Moisés ia e clamava.
Deus pôs o povo, então, no seu devido lugar. O homem não é nada, não sabe nada e não tem nada se Deus não lhe der. Isso fica muito claro, muito claro. Provar tem a ver com testes e tribulações que o Senhor pôs no caminho deles. O Mar Vermelho, as batalhas contra inimigos, e a forma como Deus os guiou desde a saída do Egito até chegar naquele ponto, no deserto. Mas Deus precisava saber o que estava no coração deles? Deus precisava disso? Claro que não. Quem é que precisava saber o que estava dentro do próprio coração? Era o povo. Era Moisés e o povo. O Senhor fez com que Moisés e o povo conhecessem quão rebelde, ingrato era o coração deles. Um coração cheio de idolatria, de ingratidão e de rebelião. E ele deixou claro que, mesmo recebendo tudo do Senhor, eles poderiam se esquecer disso. Toda humilhação e testes foram um processo de depuração, para depois de tudo então receber o bem do Senhor. É o que ele coloca no segundo versículo, e depois a argumentação que ele faz, colocando para eles, dos versículos 11 até o 18. Vejam aqui comigo, a partir do versículo 11 novamente. Eu quero que vocês me ajudem nisso. Vamos fazer essa leitura juntos? Do 11. Guarda-te, não te esqueças. Eis então a palavra do Senhor àquele povo, aquelas novas gerações. Olha, lembrem-se da história de vocês. Não esqueçam de como eu, o Senhor vosso Deus, vos tirei do Egito e vos trouxe até aqui. Não esqueçam. Não sejam loucos em esquecer o que eu fiz por vocês. Não sejam loucos em acharem que o que vocês adquirem é a força de vocês que faz isso. Porque sou eu que dou a vocês força e riqueza. Eu faço vocês entrarem nessa terra. Era o que Deus estava dizendo para aquele povo naquele instante. Nosso coração se esquece muito fácil do Senhor. Se esquece muito fácil. Pessoas que têm muitas habilidades, em quaisquer áreas que sejam, têm uma facilidade maior, às vezes, que outros, de se envaidecerem, de serem orgulhosos, orgulhosas. Acham que são eles que fazem, que acontecem, que mudam os ambientes, que movem as coisas, quando deveriam se humilhar, se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, obrigado porque o Senhor me deu isso. Eu sei que o Senhor deu pelo louvor da tua glória. Pessoas que às vezes têm facilidades em adquirir recursos, são grandes empreendedores, tem que lembrar que é o Senhor que dá. É o Senhor, não é o teu braço, não é a tua força. É o Senhor que dá. Precisamos ser lembrados disso constantemente, todos os dias, todas as semanas, todos os anos, o ano todo. Porque senão vamos nos esquecer da nossa história.
O povo da aliança, primeiro, deveria cumprir os mandamentos do Senhor. Segundo, deveria lembrar a sua história. A sua história. Foi o Senhor que os tirou do Egito. É o Senhor que os estava guiando, movendo, suprindo com tudo que eles precisavam. Eles não deveriam esquecer a sua história. Em terceiro lugar, o povo da aliança deveria viver pela palavra do Senhor. E aqui vamos focar nos versículos 3 e 4 mesmo. Ele te humilhou, te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Então, andando pelo deserto, o povo não tinha opção senão confiar em Deus. Mas ainda assim, o que é que se viu naqueles anos do deserto? Um coração duro, cheio de incredulidade e murmuração, e rebelião contra Deus. Deus deu a eles o maná. O maná era um tipo de pão adocicado, desconhecido por eles e por seus pais. Alguns podem querer dizer que era um pão doce. Bom, a gente não sabe. Sabe que era um tipo de pão adocicado. Dizer o que era. Alguns dizem que foi o primeiro pão doce do mundo. A gente não sabe. A gente não pode afirmar isso. Mas era um tipo de pão adocicado, como é que se passa na história entre os israelitas. Por que os teus pais não conheciam? Nem eles. Porque nenhum lugar da terra produzia aquele pão. Aquele foi o pão que veio do céu. Um pão dado por Deus para suprir a fome dos seus filhos. E aquele pão, em muito, já figurava o pão que viria do céu para suprir a fome do homem. Jesus Cristo, que em João 6 vem e afirma: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu por vossa causa. Isso já figurava Cristo para nós. O Senhor proveu desse pão ao povo durante aqueles 40 anos. Mas essa provisão também foi didática da parte de Deus. Para apontar para Cristo, sim, também. Mas Deus foi além do que simplesmente dar a provisão material. Deus, com isso, procurou ensinar a eles que a vida não pode se apoiar naquilo que é material. A vida do homem não pode se apoiar naquilo que simplesmente é físico, é palpável, pode ser pegado e pode ser absorvido pelo corpo. Deus estava ensinando ali pela sua palavra que a sua palavra era o maior e principal alimento para a vida do homem. Sem a palavra divina, o próprio alimento pode faltar. O sustento material é importante e essencial à vida, sim. Mas a vida é muito maior do que o alimento e não se apoia nele. E é claro que isso se estende a tudo que é físico, também material nesse mundo. Foi o Senhor que os alimentou. Era dele que o povo dependia para viver. E não simplesmente de pão, codornizes ou qualquer outra coisa. A lição mais profunda aqui é que existe algo mais importante para sustentar a vida do homem do que o alimento. É a palavra de Deus. E aqui eu quero perguntar para você, como perguntei no início: quanto valor você dá à palavra de Deus? Afirmamos que ela é nossa regra de fé e prática. Mas quanto valor nós damos a essa palavra? Quanto? O maná foi um teste para contrastar a confiança em Deus e a falsa segurança que o homem tem em seus próprios recursos, que na verdade também vem do Senhor, não são nem nossos. Tiago é muito claro na sua epístola quando diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, vem lá do alto, do Pai das luzes, em quem não pode haver sombra de mudança, sombra de variação ou mudança. É do Senhor que vem. Então, Cristo mesmo, quando foi tentado pelo diabo no deserto, citou esse texto aqui. Ele reafirmou esse princípio. E os evangelhos falam mais sobre essa verdade essencial do povo da aliança. Os evangelhos falam mais sobre essa verdade essencial para o povo da aliança. Cristo ensinou no Sermão do Monte: não andeis ansiosos de coisa alguma. O que é que ele diz ao final? Vocês vão se inquietar pelo que vocês vão comer, vestir ou beber? Os ímpios é que se preocupam com isso. Mas
Vocês devem buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, tudo isso vai ser colocado no devido tempo para você. Mas busque o seu reino em primeiro lugar. No versículo 4, Moisés fala sobre o cuidado que o Senhor teve com eles, dando vestes e calçados durante todo aquele tempo no deserto. Então Deus providenciou calçados resistentes e nunca deixou faltar material para a confecção deles. Os seus pés foram preservados. Eu já falei, vou falar de novo. Me diga aí de uma sandália que dure 40 anos. Havaianas, as legítimas, nem elas. Nenhuma delas. Eles iam crescendo, claro, e tinham que ser confeccionadas outras coisas. Eles tinham tudo que Deus deu para eles. Todo o material, o couro e o que fosse para que eles produzissem. As vestes e os calçados. Deus providenciou tudo para aqueles homens, mulheres, crianças e velhos no deserto. Deus providenciou tudo. Falar do pão, das vestes e dos pés enfatiza que o Senhor supriu cada necessidade física daquele povo no deserto. Deus foi fiel à sua palavra e cuidou deles integralmente. Não lhes faltou absolutamente nada. Eles não deveriam esquecer a história deles, de como o Senhor os tirou do Egito com poder, da casa da servidão, para adorá-lo por toda a eternidade e para servir a seus propósitos redentores. O povo da aliança vive apoiado pela palavra que sai da boca do Senhor. Então, o povo da aliança deve viver apoiado na palavra, ou viver pela palavra do Senhor. Em quarto lugar, o povo da aliança deveria acolher a disciplina do Senhor. No versículo 5, depois do 19 e 20. Então, todo esse percurso pelo deserto promoveu aprendizado para o povo. Aqueles que andaram com o Senhor no Antigo Testamento provaram da sua disciplina também, da sua correção. Essa disciplina veio muitas vezes por meio de sofrimento, humilhação e muitas provações. O Senhor age assim porque, de outra forma, os seus servos ignoram ou ignorariam o próprio Deus, seus mandamentos e seus caminhos. Foi assim com Abraão, com José, Jó, Jeremias, Davi, tantos outros. O povo, no decorrer da história, por não guardar os mandamentos do Senhor, passou por muitos infortúnios. Muitos pereceram. A exemplo de toda aquela geração que veio do Egito. Todos eles morreram no deserto. O Senhor, na sua ira, disse: vocês não vão entrar na terra prometida. Vocês vão morrer no deserto. Povo de coração duro, incrédulo. Vai cair todo mundo aqui no deserto. Dos que saíram do Egito, apenas 2 entraram na terra. Josué e Caleb, porque foram fiéis. Só. Todos os outros pereceram, porque não guardaram os mandamentos do Senhor. Não guardaram os mandamentos do Senhor e por isso pereceram. Os pais, que sabem muito bem disso, aquele momento em que teu filho está começando a perceber as coisas, ele tem que pegar, né, para conhecer. E ele olha ali e vê uma tomada. O que é que ele faz? Ele faz o quê? Papá, Como se dissesse: papai, posso ir ali? Você vai carinhosamente: filho, se você for ali, você vai levar um choquito e não vai ser bom, você pode morrer. O que é que ele diz? Papá, não é? Ele não diz isso? Ele vai correndo para lá com aquela carinha de sonso. Vou colocar, papai, vou colocar. Você vai me pegar? E o pai vai fazer o quê? Pai e mãe vão fazer o quê? Vão experimentar? Deixa ele provar um choque para ver como é bom. Ninguém é louco de deixar isso. Então você vai, você pega e traz. Se ele insiste, você fala mais forte. Se ele quer, você vai ter que partir para a disciplina, ou seja, deixa ele sentir algo que aproxime do que ele poderia provar se colocasse na tomada do dedo. Você vai, então, olha, você vai apanhar agora. Você vai levar as palmadinhas, porque se você for para lá, você vai ter muito mais dor do que essa. Você disciplina e explica por quê, embasa biblicamente e explica para o seu filho, para ele crescer na demonstração do Senhor desde criança. Você vai lá, ele chora, meu filho, mas é para o teu bem.
é para o teu bem. Assim como um pai disciplina o filho para o bem, para preservar sua vida e para forjar o seu caráter como um caráter de um homem de bem, servo de Deus, o Senhor também faz com seus filhos, disciplinando-nos em situações as mais diversas. Muitas vezes eu e você, já crescidos, os cabelos brancos chegando, a gente ainda faz besteira. Fazemos escolhas erradas, queremos seguir inclinação no próprio coração. Deus tem que chegar aí, dar uma regulada, tem que disciplinar a mim e a você, porque precisamos. Então, como o povo da aliança, eles precisavam acolher a disciplina do Senhor. E eu e você também precisamos fazê-lo. Os métodos da disciplina do Senhor não mudaram no decorrer dos séculos. O povo da aliança, que hoje é a igreja, continua aprendendo lições de valor eterno através da disciplina do Pai Celeste. E é uma disciplina para o bem, nunca para o mal. Porque se mesmo os pais, que são imperfeitos e pecadores aqui na terra, querem o melhor para os seus filhos, imagine Deus. É uma disciplina para o bem e nunca para o mal. Aos perversos, o Senhor castiga com seu furor, sim. Mas aos seus filhos, Ele disciplina, ou seja, Ele corrige. Corrige para que ele ande no rumo certo, para agradar o seu Pai. Então, aplicando aqui algumas coisas mais para concluirmos. Deus é o centro da nossa vida, da vida do povo da aliança. E o meio que Ele escolheu para que Ele continue no centro, para que Ele seja o centro, para que Ele seja cultuado, adorado, Ele colocou tudo isso em Sua palavra. A Sua palavra é o meio. Então devemos levar a Sua palavra a sério. Porque Ele criou tudo pelo poder desta palavra, Ele sustenta tudo por meio dessa palavra. Nós precisamos conhecer e amar os Seus mandamentos, que estão nesta bendita palavra. Eles não são impossíveis de cumprir e não estão longe de nós. Está aqui ao nosso alcance. Essa palavra deve ser a prioridade em nosso dia. Mas algumas pesquisas mostram algumas coisas. Eu trouxe aqui algo para mostrar a vocês. Então, uma instituição cristã, foi o Mundo Cristão, naquela editora Mundo Cristão, colocou essa pesquisa e coloca o seguinte. Um estudo realizado pela Lifeway Research, nos Estados Unidos, revelou detalhes sobre o comportamento dos cristãos. A pesquisa revelou que 90% dos fiéis afirmam que desejam agradar e honrar a Jesus em tudo que faz. Ok, perfeito, belíssimo. Mostrou também que apenas 19% daqueles que frequentam a igreja leem a Bíblia diariamente. O estudo do discipulado transformador, reconhecido por essa instituição, a Lifeway Research, mede o crescimento espiritual em cada uma das áreas de desenvolvimento da vida cristã. E apesar de mostrar que 59% afirma o quê? Ao longo do dia, eu me pego pensando nas verdades bíblicas. Ainda que digam isso, a maioria dos cristãos não tem o hábito de ler a Bíblia todos os dias. Apesar das afirmações mostrarem uma vontade, uma pretensa vontade de agradar a Deus, 18% dos fiéis afirmam não ler a Bíblia todos os dias. Cerca de 26% dizem que leem a Bíblia algumas vezes na semana. 14% dizem uma vez por semana. E 22% pelo menos uma vez por mês. Segundo o The Christian Post, o estudo mostrou que apenas 19% diz ler a Bíblia todos os dias. O contexto americano, ok, mas se você considera o homem como um todo em qualquer cultura, isso pode ser muito bem aplicado para mim e para você aqui também. O engajamento bíblico na leitura, no entendimento e na prática, nessas áreas de conhecimento da vida e nas áreas da própria vida como prática mesmo, ela tem uma influência muito grande. Você vai ser um pai melhor, uma mãe melhor, se você cultivar realmente de fato a leitura da palavra e aplicá-la. Você vai ser um filho, uma filha melhor, de fato, e agrada a Deus,
se você considerar e ler sua palavra. Você vai ser um estudante melhor, um profissional melhor, patrão melhor. Tudo que for, você vai ser melhor se você observar e viver pela palavra de Deus. Mas essa pesquisa mostra que não é isso que acontece conosco. O que acontece muitas vezes? Aplicando para cá essa pesquisa, será que a gente poderia fazer isso? Tente imaginar isso. Cerca de 90% dos que estão aqui, talvez afirme: eu leio todo dia, pastor. Eu leio todo dia a Bíblia. Não passo um dia sem ler. Alguns podem afirmar: não passo um dia sem pensar na Bíblia. Posso até não pegar, posso até não ler, mas eu penso. Eu quero perguntar a você: você está encaixado nos 90% ou nos 19% que afirma ler todos os dias a palavra? E não somente ler, isso é básico, é o começo, mas meditar para colocar em prática. Você pode dizer: pastor, mas a vida é muito corrida, né? Não dá tempo, é tanta coisa. É trabalho, é mulher, é menino, é escola, é inglês, é não sei o quê. Ok. Você é crente de verdade? Você é crente mesmo? Porque crente de verdade, crente mesmo, lê a palavra. Busca ler a palavra. Vai se esforçar para ler e conhecer a palavra. Eu pergunto: você é crente mesmo? Alguns falam: pastor, mas a gente tem que cuidar da família, né? A gente tem que ralar, tem que trabalhar, tem que conseguir estabilidade para poder criar, até para cumprir isso, né? Amar a esposa, amar os filhos e tal. Ok, você está certo. Trabalhe, se esforce, cuide da casa. Faça o que tem que fazer. Mas você vai apoiar a vida no pão material ou você vai apoiar a vida no pão espiritual, que é a palavra de Deus? Onde é que você vai apoiar essa vida? Estamos nos curvando a um Deus funcional chamado estabilidade, ao invés de nos curvar ao Deus Todo-Poderoso que nos tirou do inferno, da perdição e do pecado. É mais fácil colocar confiança naquilo que a gente vê do que naquilo que a gente não vê. Viver para conseguir estas coisas simplesmente por elas é desonrar a Deus. É desonrar a Deus. É ofender a Deus. Você tem ideia disso? Se há alguém vivendo dessa maneira, se você por acaso estiver vivendo dessa maneira, que você mude hoje, pela graça e pela misericórdia de Deus. Pastor, mas é difícil ler a Bíblia, tem parte que não dá. Peça ajuda. A igreja está aqui para isso. Pastor, não tenho disciplina para ler. É difícil ler qualquer coisa, para muitos. Não só a Bíblia. Adquirir um hábito de leitura não é fácil. Mas tem que começar em algum momento, tem que começar em algum lugar. E a palavra de Deus deve ser prioridade. E temos que. Não é uma questão de opção, de achar bonito, etc. e tal. Isso é vital para a nossa vida aqui nessa terra. É vital. Vital. No outro termo, é vital. Você pode falar comigo, eu passo para você 3 planos de ler a Bíblia durante um ano. Mesclando novo, velho, textos diferentes. Você pode falar comigo, eu mando para o teu e-mail, com todo o prazer do mundo. Agora, peça e leia. Se está para fazer uma fita, não vai dar certo. A palavra é o que deve apoiar a nossa vida. O que Moisés colocou, e aqui eu evoco Deuteronômio 6, era que o povo deveria amar ao Senhor de todo o coração, de toda a força, de toda a alma. E deveria inculcar isso nos filhos. Mas o que é que muitos pais na igreja geralmente fazem? Muitos pais querem que os pastores, o pessoal do DI e da EBD, inculquem nos filhos a palavra de Deus.
Nada mais errado, nada mais equivocado. Só para vocês terem uma ideia, estava conversando com uma das palestrantes no Congresso da Juventude, estávamos compartilhando, ela disse, Kleiber, eu fiz algumas perguntas básicas e o povo lá se enrolou. Adolescentes e jovens que não sabiam quantos livros há na Bíblia, que não sabiam dizer qual era a divisão da Bíblia, não sabiam quantos livros há no Velho, quantos livros há no Novo. Perguntaram a divisão em Pentateuco, histórico, poético, nem pensar. Pais, o que é que vocês estão ensinando para os filhos de vocês em casa? As professores do DI, são uma ajuda. A igreja é uma parceira. Mas a educação bíblica do teu filho é responsabilidade tua, de papai e de mamãe. Ah, mas a professora do DI não deu tarefa. É você que tem que fazer. Quer a professora tenha passado ou não. A responsabilidade é tua, papai e mamãe. A revista, o Apocalipse é um assunto difícil. Não estão pegando. Você, como pai e mãe, deve estudar com ele em casa. Se tiver dúvida, anote, pergunte para a gente na sala de aula. A proposta desde o início da EBD, seja no DI, na UPA, Juventude, é que os pais acompanhem os filhos durante a semana. Isso é básico. Isso é básico. A EBD não tem a responsabilidade de fazer com que o teu filho entenda tudo. Se você fizer em casa o seu trabalho, vai ajudar aqui e vice-versa. A igreja é uma parceira na educação espiritual dos teus filhos. É uma parceira. Você é prioritário. Quanto tempo você gasta com o filho em casa lendo a Bíblia, orando com ele, orando por ele? O quanto? A palavra de Deus realmente é a tua regra de fé e prática? É isso que você passa para o teu filho, para a tua filha em casa? Ou você passa que o trabalho secular é mais importante? E ganhar a vida é mais importante, é prioritário. As coisas de Deus vêm depois e muito depois. É por isso, por não valorizar a palavra de Deus como ela é, que muitos de nós estão perecendo. Perecendo de muitas maneiras. Com angústias, sofrimentos e outras coisas mais. Porque não deram prioridade à palavra de Deus em suas próprias vidas e na de seus filhos. Hoje é o dia de mudança. Hoje é o dia de mudar. Você vai mudar? O que é que realmente é prioridade para você? A palavra de Deus é. Porque se ela for para você, ela vai ser para o teu filho e para a tua filha. Porque muito mais do que simplesmente ensinar, teus filhos vão te ver pegando a palavra, orando. E isso vai ensinar para eles muita coisa. Isso vai influenciá-los. Mas o que é que ele te vê fazendo em casa? Chega do trabalho, já vai logo ligar a TV, já vai relaxar. Às vezes já chega discutindo com a esposa, reclamando de um monte de coisa. Que bela influência. Talvez haja pais aqui que os filhos nunca viram pegar na Bíblia em casa. Para nada. Eu não acho isso difícil. Infelizmente. Muitas vezes mal pegam para trazer para a igreja. E depois querem que a EBD resolva e que os pastores resolvam. Não vai ser possível. Não é possível. A responsabilidade é tua, papai e mamãe. Amem ao Senhor vocês mesmos. Amem a palavra, os mandamentos do Senhor vocês mesmos. E ensinem isso aos filhos de vocês. Inculquem nos filhos de vocês. Que a palavra do Senhor realmente seja a nossa vida. Que seja o apoio para vivermos. Que seja a direção para vivermos para o louvor da sua glória. Ele nos salvou para sermos dele. E a sua palavra é a fonte da verdadeira e eterna vida. Temos o seu Espírito que nos ajuda e auxilia para compreender e pôr em prática. Porque por meio dela é que ele vai nos conformando à imagem do Senhor Jesus. E nada vai detê-lo nisso. Ele vai conseguir, ele vai fazer, porque ele prometeu e é fiel. O Trino Deus, por sua palavra, por sua santa palavra, revela, define, explica e molda. E vai continuar fazendo isso até o dia de Cristo Jesus.
Que Ele nos ajude e nos prepare para esse dia. Amém e amém. Feche teus olhos. Ó Senhor, te clamamos por graça e favor. Porque nenhum de nós, Senhor, é suficiente para as coisas espirituais. Nenhum de nós. Todos temos fraquezas, debilidades e dependemos completamente do Senhor para tudo em nossas vidas. Senhor, nos ajuda a colocar Tua palavra como prioridade para as nossas vidas, Senhor. Temos muita dificuldade nisso. Tantas coisas nos distraem, nos tiram foco tão facilmente. Precisamos da Tua ajuda, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Nos ajuda. Eu te peço Tua graça e favor para cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. Para mim primeiro. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia. Para que amemos Tua palavra, priorizemos Tua palavra e vivamos para o louvor da Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé?